FEAC na Escuta, um podcast da Fundação FEAC. Nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, Jefferson Rodrigues tinha 1 ano de idade quando ele e sua família chegaram à ocupação Parque Osiel, em Campinas, em 1997. A região, que já foi a maior ocupação urbana da América Latina, hoje conta com infraestrutura básica e está em processo avançado de regularização. Formada pelos bairros Parque Osiel, Monte Cristo e Gleba B, a área abriga mais de 30 mil moradias e tem cerca de 100 mil habitantes. Aos 25 anos, Jefferson testemunhou o crescimento da comunidade e hoje é um dos fundadores da Osipa Criativa, espaço que trabalha para promover e incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional dos moradores, artistas e empreendedores da ocupação. Formado em comunicação, Jefferson perdeu a visão em 2018, em decorrência de uma doença autoimune. De sua casa no Parque Osiel, ele concedeu a seguinte entrevista à Fundação FEAC. Acompanhe. Jefferson abre a nossa conversa contando um pouco da história da ocupação Parque Osiel. Atualmente, o Parque Osiel, ele é chamado de Parque Osiel, mas ele compõe, ali 3 bairros principais, que é o Parque Osiel em si, o Monte Cristo e a Gleba B. Eles surgiram basicamente no mesmo momento, ali em 1997. Então o Parque Osiel agora tem 25 anos, esse aglomerado, como a gente conhece. São aproximadamente 100 mil moradores que a gente tem aqui dentro do aglomerado. 10% desses moradores são jovens de 15 a 29 anos. E é uma ocupação que está aí desde 8 de fevereiro de 1997, lutando bastante aí por direitos básicos, a saúde. Então, recentemente tivemos um novo posto de saúde aqui no bairro, asfalto também. Então, o asfalto é uma conquista nova aqui, que tem cerca de 5 anos. Então, é uma comunidade que cresceu com bastante luta. Lá no seu início, foi organizada por movimentos sociais da época e por pessoas influentes da época. E a gente fala que é ocupação porque, diferente de uma invasão, de um território que estava sendo usado, que tinha ali uma atividade social, a ocupação é diferente disso. A ocupação é um espaço que estava ali ocioso, no caso do Parque Osiel, uma antiga fazenda, onde não tinha o pagamento dos impostos. Então essa fazenda estava completamente abandonada, Fazenda Taubaté, onde esses movimentos se organizaram junto com os atuais moradores para ocuparem esse lugar que estava ocioso. A ocupação é um movimento legítimo da população. E naquele momento, em 1997, a gente foi considerado a maior ocupação da América Latina. Já com o decorrer desses 25 anos, a gente perdeu esse posto aí de primeiro lugar, mas a gente ainda está ali no ranking de uma das maiores ocupações da América Latina, por conta da densidade populacional e territorial também. Qual o diferencial de uma comunidade que nasce na resistência? Eu acredito que lá no início já era morador daqui, junto com a minha mãe e tal, só que eu era muito pequeno, com 1 aninho de idade, então não tinha tanta noção do que estava sendo construído. Mas eu acredito, pelos relatos que eu escuto tanto da minha família quanto de outras pessoas, é que foi um momento realmente de união de esforços. Então, todas as pessoas se ajudaram para que hoje a gente construísse essa mini cidade aí no centro de Campinas, Então, eu acredito que naquele momento, essa atividade mais social e comunitária da comunidade, eu acho que era muito forte. Eu acho que no decorrer dos anos, a gente veio perdendo um pouco dessa união comunitária. Eu acho que até por falta de incentivo, o Parque Osiel é muito mal visto, perante o restante de Campinas. Então, sempre que vinha nas grandes mídias, o Parque Osiel vinha junto, ali atrelado a notícias ruins. Então, acho que meio que isso desmotivou um pouco a comunidade e
trouxe muito esse desejo, assim, de quem está dentro da comunidade de querer ir para outros espaços, assim, conseguir um trabalho melhor, algo melhor e sair de dentro do bairro. Então, eu acho que até o Zipa Criativa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vem para resgatar um pouco mais desse senso comunitário, assim, que foi super importante pro surgimento aqui do Parque Osiel. O que motivou vocês a criarem a Zipa Criativa? A gente sentiu, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, que a gente está saindo, que os moradores daqui do Parque Osiel meio que desacreditaram, assim, de algumas coisas simples, assim. Então, tipo, há uma educação de qualidade, a debater assuntos como meio ambiente, participação política, atividades culturais, esportivas. Então a gente sentiu que isso meio que foi se perdendo com o tempo e que as grandes iniciativas que tem até hoje dentro do bairro, elas estavam focadas exclusivamente na parte assistencial. Então, principalmente nesse momento de pandemia, de trazer realmente comida, assim, alimento e esse acolhimento mais assistencial. E esses outros pilares, assim, importantes também, muitas vezes eram deixados em segundo plano. Então a gente veio com a Zipa Criativa justamente para isso, assim, para desenvolver esse morador tanto o lado profissional quanto o lado pessoal dele, por meio da educação, cultura e empreendedorismo, que a gente acredita que é super importante, assim. Então a Zipa surge como o primeiro espaço de criatividade dentro do Parque Osiel. A princípio a gente quer focar nesses primeiros anos no público jovem, assim. Então, até ouvindo as outras iniciativas aqui do bairro, a gente entendeu que não tem um serviço aqui dentro do Parque Osiel para atender esses 10% aí de jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente tem serviços que atendem crianças, atendem adolescentes até completarem 15 anos, mas depois disso não tem nenhuma iniciativa que acolhe esse outro público de 15 a 29 anos. Então a nossa ideia é justamente essa, de trazer outras visões, outras oportunidades para esse público que hoje não tem um atendimento aqui dentro do próprio território. A Zipa surge em que ano? A Zipa, ela surgiu como um spin-off de um projeto da própria Fundação FEAC. Então em 2019 a gente participou de um curso aqui dentro do território que era de comunicação, chamava Comunicaí. Esse curso a gente aprendeu fotografia, vídeo, escrita, áudio, e a ideia era, no final desse curso, né, no final de 2019, que a gente montasse ali uma agência de comunicação. A gente gostou bastante da proposta, éramos 12 jovens de diferentes periferias de Campinas, e no final a gente montou uma produtora cultural. Ficamos o ano de 2020 inteiro tentando entender como que a gente ia atuar de forma remota, fizemos alguns trabalhos, até a própria comunicação para a campanha Não Se Cale da Fundação FEAC. E no final de 2020 a gente foi convidado pela Casa Hacker, que também é parceira da Fundação FEAC, para participar de um programa de aceleração, para a gente entender um pouco mais esse nosso negócio que a gente estava ali fundando. Então, durante o ano inteiro de 2021 a gente ficou nessa aceleração, só que eu, a Bruna e a Gi, que éramos integrantes da produtora, a gente sentiu que o braço de educação que a gente vinha trazendo dentro da produtora ficou um pouco maior do que o core business dela, que era a produção audiovisual. Então a gente decidiu se desligar como coordenadores em setembro de 2021 da produtora, e no mesmo ano, no dia 15 de setembro, a gente fundou a Zipa Criativa. Agora, dia 15, né, quinta-feira, a gente faz um ano de Zipa Criativa. Quais são as formas de atuação da Zipa? Nesse primeiro semestre de 2022, a Zipa ela já impactou 113 pessoas aqui, tanto do território, mas também de fora do território, com nossas atividades, projetos, iniciativas, e engajamos também 120 pessoas. Então, todo o nosso processo é feito de forma voluntária. Então, nessas atividades que a gente veio desenvolvendo, a gente conseguiu tanto impactar 113 pessoas, jovens, adolescentes, adultos,
mas também a gente conseguiu engajar dentro dos nossos processos 120 pessoas que contribuíram também para o sucesso desse primeiro semestre. Dentre as atividades que a gente realiza, tem alguns cursos que a gente forneceu nesse primeiro semestre e agora nesse segundo semestre. Curso de marketing digital, curso de jornalismo comunitário, curso de fotografia, 2 edições, no primeiro semestre e agora no segundo, e o nosso curso de desenho voltado para a criação de HQs. Então, esses foram alguns cursos que a gente forneceu exclusivamente aqui dentro do território, mas a gente também realizou algumas outras atividades. Então, a gente fez, em parceria com a Fundação FEAC e também com a Coordenadoria de Juventude, um mutirão de grafitagem do nosso espaço aqui no Parque Osiel, junto com uma oficina com 3 grafiteiros, foi bem interessante. A gente fez também um cinema ao ar livre, que atendeu aí cerca de 50 pessoas num campinho de futebol na frente do nosso espaço, e outras atividades que a gente vem desenvolvendo também. Então, distribuição de mudas, de hora pronobis e conscientização de alimentação saudável e várias outras atividades que a gente vem planejando aí até o final do ano. Atualmente, a gente está com um projeto também junto com a Fundação FEAC, que é o Fala Juventude, que é um projeto de capacitação em comunicação periférica para 4 entidades de Campinas. Então, a gente fez um processo seletivo onde a gente escolheu 4 entidades que trabalham com a juventude em Campinas. E a ideia é a gente trazer a juventude para dentro dessas entidades. 100% da equipe desse projeto, desde a equipe técnica quanto os palestrantes, são 100% jovens emergentes de periferias aqui de Campinas. Então a ideia é cada um trazer um pouquinho da sua vivência para dentro dos 4 eixos que a gente vai trabalhar, que é a juventude e o território, a juventude e a diversidade, a juventude e o pertencimento e a juventude e o acesso. Então a gente vai construir junto com essas entidades um pouco desse panorama desses 4 eixos, e no último mês dessa capacitação a gente vai fazer um trabalho de design sprint com essas entidades para entender quais são os problemas que eles têm hoje em relação à comunicação com os jovens e tentar ali, solucionar pelo menos um desses problemas, trazendo um protótipo para eles colocarem em prática durante esse final de ano e começo do ano que vem. Então esse projeto está sendo desenvolvido junto com a Fundação FEAC e está sendo bem bacana assim, para a gente poder trazer realmente a juventude para esse local de protagonismo e de fala mesmo. E como tem sido a receptividade, a participação da comunidade nessas iniciativas? Eu acredito que a Osipa Criativa, até de uma forma assim simbólica, né? Porque a gente ocupou um espaço que era da Associação de Moradores, um espaço que já estava abandonado já há cerca de 10 anos, então a gente teve que fazer todo um trabalho para que o espaço ficasse habitável novamente. E era um espaço que lá atrás, há uns 15, 10 anos atrás, ele trazia também atividades culturais para dentro da comunidade. Então acho que a gente conseguiu resgatar essa esperança assim, da própria comunidade em ter atividades culturais aqui dentro, atividades que tragam essa experiência assim, da arte, da cultura, da música, do teatro. A gente sente que a comunidade pede por isso, assim, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente passou, onde a cultura teve esse corte de investimento, mas também foi algo que salvou a saúde mental de muitas pessoas. Então a gente entende que trazer esse espaço é um espaço de resistência e que tem muita demanda também, né? Que a Osipa Criativa não vai conseguir sanar toda essa demanda, por isso que a gente cria também uma rede junto com as outras iniciativas para ver como que a gente pode conectar outros artistas, outros coletivos a essas iniciativas, para que outras atividades aconteçam aqui dentro também e possam contribuir aí com os nossos objetivos, que também estão alinhados com as 17 UDSs da ONU. E quais os principais valores e desafios da Osipa? A Osipa Criativa ela já nasceu contribuindo para 3 das 17 UDSs, né? Então, educação de qualidade é uma delas, redução das desigualdades e comunidades e cidades sustentáveis. Então, a gente pensou em trazer essas 3, porque são 3 que estão alinhados também com a nossa proposta de valor. Então, a gente vê que a gente consegue e precisa contribuir com essas 3 dentro da comunidade. Então, a nossa ideia
é trabalhar esses 3 pilares, tanto a educação de qualidade, redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. A gente sente que as 3 estão alinhadas ali, em algum momento uma atravessa a outra, mas são super importantes para serem debatidas dentro da comunidade. E também uma coisa que a gente entendeu é que nem todo mundo sabe o que são as ODSs. Então a gente vem fazendo um trabalho também junto da comunidade de tentar mostrar para eles o que são as ODSs e como que nós, como moradores aqui da comunidade, podemos contribuir para esse desenvolvimento. Então a gente vem sempre trazendo dentro das nossas metodologias ativas que tragam essa comunidade para junto da gente. Então desde o início, do primeiro dia que a gente abriu a USIPA, a gente já trouxe uma árvore dos sonhos, onde os próprios moradores puderam trazer quais eram as necessidades que eles tinham voltado à educação, cultura e empreendedorismo para dentro da comunidade, para a partir dali a gente conseguir trazer essas oportunidades para dentro do próprio território. Então a gente não queria chegar com uma nave espacial e falar, olha, é isso que vocês precisam. Mas não, em todos os nossos processos a gente traz sempre a participação da comunidade para entender o que eles precisam, o que eles querem e como que a gente pode contribuir e trazer isso para dentro do território. Há 4 anos você perdeu a visão repentinamente. Conte-nos um pouco como foi esse processo, Jefferson. Eu cresci aqui no Parque Osiel, então eu sempre entendi que eu precisava fazer algo pela minha comunidade. Então, com 17 anos, eu consegui uma bolsa para estudar comunicação social. Então, eu fiz comunicação social pensando em como que eu podia usar a comunicação como uma ferramenta de transformação social. Então, desde o início, eu já fui atrás dessa graduação com esse foco. Então, fiz os 3 primeiros anos da formação ainda como uma pessoa vidente, e no último semestre da graduação eu acordei cego por conta de uma doença autoimune que eu não sabia que eu tinha, que ela a gente só consegue descobrir se a gente tem ela ou não quando ela se manifesta, e foi em 2018 que ela se manifestou em mim. Então eu fiquei internado 1 mês na Unicamp e descobri esse diagnóstico. E eu estava num momento muito ativo, assim, da minha carreira, dos meus estudos e de tudo mais. Então eu tive que dar uma pausa para poder entender um pouco mais como que eu ia seguir depois dessa perca da visão. Então eu fiquei o resto de 2018 em casa, assim, pensando, me organizando. E em 2019, no começo de 2019, foi quando eu fiquei sabendo desse curso da Fundação FEAC e resolvi participar. Ali eu já estava pensando em fazer algo pela comunidade, então ali eu senti que era um movimento que seria importante para mim. Então a partir daí, desse projeto do Comunicaí, foi que eu pude mergulhar um pouco mais em trazer realmente a comunicação como uma ferramenta de transformação. Que até então eu estava muito focado em trabalhar no mercado corporativo, que era onde eu trabalhava antes de perder a visão. Então foi um processo bem interessante para mim, assim, como pessoa, e eu tive só bons frutos, assim, nesses 4 anos aí de perca de visão. Eu consegui fazer muitas conexões, conhecer pessoas interessantes, participar de projetos que realmente impactam as vidas das pessoas. Então eu acho que eu estou num caminho bem interessante aí da minha vida e pretendo só cada vez mais conseguir contribuir com a melhoria aqui do meu território e de várias outras periferias, tanto de Campinas quanto do Brasil também. E como tem sido a sua adaptação? Todo morador de periferia, eu acho que vai se identificar assim um pouco comigo, mas a gente precisa se reinventar dia após dia. Nunca vai ser um dia fácil, nunca vai estar tudo ali de mão beijada, então todo dia é um grande desafio para quem mora na periferia. E eu não digo só de desafio de acessibilidade, mas também vários outros desafios aí que quem é morador de periferia precisa enfrentar. Então eu acho que eu já estava acostumado com precisar me reinventar, precisar me adaptar, ter resiliência. Então a perca da visão foi algo concreto. Então
eu perdi a visão, não consigo recuperar a minha visão, então eu preciso, a partir de agora, ver como que eu vou me adaptar para seguir em frente. Então eu acho que não deu nem tempo, assim, eu acho que muitas vezes não dá tempo para o morador de periferia pensar muito, o que eu vou fazer, vou me planejar, como que vai ser os próximos passos. A gente precisa agir. E eu acho que foi nessa filosofia que eu me agarrei e segui, assim, tanto com o apoio da minha família, com o apoio de amigos, mas foi muito dessa vivência, assim, que a gente já tem já dentro da periferia, de que as coisas não vão acontecer para você que precisa ir atrás, e não só no âmbito de acessibilidade, que é um grande ponto que a gente precisa debater dentro das periferias, que realmente a gente não tem acessibilidade estrutural, mas muitas vezes a gente tem muito mais acessibilidade atitudinal do que em alguns outros espaços que são considerados espaços de elite. Então, às vezes a gente pensa na acessibilidade só com uma acessibilidade, vamos botar uma rampa, vamos colocar um corrimão, colocar avisos em braille, mas a gente esquece também que, aliado à acessibilidade estrutural, a gente precisa também ter acessibilidade atitudinal. Eu me sinto bem mais acolhido andando dentro do meu próprio bairro ou de alguma outra periferia do que quando eu estou em um outro espaço que é considerado de elite, assim, de outros bairros que às vezes tem a rampa, às vezes tem a calçada, tem tudo bonitinho, mas as pessoas realmente não me fazem pertencente àquele espaço. Então, muitas vezes, não só eu como pessoa com deficiência, mas também outros amigos que me relatam também, por serem pessoas negras, por serem pessoas da comunidade LGBT. Então, essas barreiras de acesso atitudinais são bem mais presentes nesses outros espaços do que dentro das próprias periferias. E como vocês dialogam sobre a inclusão com os jovens? Então, é um debate que a gente faz bem aberto mesmo, assim, a gente vem até entendendo como que a gente pode dialogar um pouco mais com esse jovem em relação a isso, porque muitas vezes o jovem da periferia, ele não acessa alguns debates que normalmente são discutidos em outros espaços fora da periferia. Então, identidade de gênero, orientação sexual, algumas outras questões relacionadas à etnia, à raça. Então a gente vê que esse debate ele está muito presente e às vezes fica muito claro pra gente assim, não, todo mundo sabe disso, mas aí quando a gente chega dentro da própria comunidade, junto com outros grupos de jovens, a gente percebe que esse não é um debate que eles vêm exercendo porque eles precisam pensar em outras coisas, eles precisam pensar na sobrevivência, eles precisam pensar em arrumar um trampo para colocar comida dentro de casa. Eles precisam pensar na conta de água, na conta de luz que precisa ser paga. Eles precisam pensar no irmão mais novo que eles precisam cuidar para a mãe poder ir trabalhar. Então são tantas coisas que esse jovem precisa pensar que muitas das vezes, assim como as ODSs, como outros temas, termina não chegando para eles porque eles não têm esse tempo para falar sobre isso, assim, tirar um tempo para falar sobre isso, porque ele tem outras prioridades que ele precisa colocar na frente antes desses debates que também são de extrema importância. Para encerrar, Jefferson fala um pouco sobre os próximos passos da USIPA Criativa. Nosso planejamento, para a USIPA é que a gente consiga, no próximo ano, pelo menos atingir, impactar 1.000 pessoas, tanto aqui do território quanto de fora do território, com as nossas atividades, projetos, iniciativas. Então, esse é uma das nossas metas aí para o próximo ano. Mas uma meta mais próxima aí é a formalização, Hoje a gente está como um coletivo, como uma iniciativa, e a gente já está aí há uns 7 meses tentando a nossa formalização. Então, a gente pretende até o final do ano conseguir registrar nosso estatuto e abrir nosso CNPJ como uma OSC, até mesmo para poder acessar alguns instrumentos, alguns recursos que só são possíveis serem acessados, ou pelo menos tentar acessá-los com o CNPJ. Então, uma das nossas metas mais urgentes é a formalização, mas a gente está bem feliz assim, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo e com essa participação comunitária que a gente está tendo também. Então, a comunidade está bem
ligada nas nossas iniciativas. A gente tem um bazar que acontece todo sábado na nossa sede, que é também tudo voluntário, então a comunidade vem, ajuda, compra. Então, a partir daí a gente consegue financiar os cursos, a alimentação, material. Então, está sendo bem bacana essa experiência aqui dentro do território e podendo contribuir aí também com o desenvolvimento da comunidade. Este foi o FEAC na Escuta. Para mais informações, visite www.feac.org.br.